ficar com uma pessoa dessa, dentro da minha empresa por 30 dias não valeria a pena, né? Pelas outras, Exatamente. eu ia economizar. Você ia economizar economizou... de um lado e ia ganhar muito aborrecimento do outro. Muito Não, e uma coisa, né, ô Lune, você tem uma coisa que, assim, a parte médica, né? São vidas que estão na sua mão, nas suas Ela mãos. era do administrativo, sabe? Ela era do administrativo, mas não tem como. Mas um atendimento dessa menina, por exemplo, a um cliente, você perde uma cliente. Perde entendeu? uma cliente, perde tudo. Então, assim, mas eu vejo, assim, eu falo por mim, né? Por mim. Muitas decisões que eu posterguei na vida, assim, e tal, agora eu entendo, foi mais comodismo meu, porque qualquer decisões desse tipo assim gera um estresse na gente, não gera? E a gente não quer ter estresse, né? E aí a gente acha, não vou mexer com isso agora, não, porque estou estressada, não vou resolver. Só que aquilo vai gerando uma bola de neve que você vai criando mais estresse para você, mais Exatamente. prejuízo. Não vale a pena. Não vale. Muito bem, então vamos lá. Ó. O que a gente passou semana passada foi a leitura da Missão, Visão e Valor. Sim. Beleza? O livro. O filme a gente mudou aqui. Criar a Missão, Visão e Valor. Você conseguiu reescrever lá, que você falou que ia reescrever? Sim, consegui reescrever. Até Legal. postei hoje um post lá com a nova missão. Deixa eu ver aqui, eu nem vi. Já vou comentar lá em cima. Parabéns. Tá legal. E, Marta, você conseguiu escrever alguma coisa da sua nova empresa? Tá no mudo, Marta. Tá no mudo. Desculpa. Isso é tudo muito novo, né, para mim. Então, eu tô num passinho antes. Eu tô fazendo o meu. Antes da empresa, assim, propriamente Legal. dito. Apesar, né, de eu estar trabalhando numa empresa, eu acho que não cabe a mim, como eu não sou a dona, enfim, queria um pouco diferente. Então, eu estou buscando o meu pessoal, que eu acho que isso vai ser o fundamental para a minha empresa do futuro. Legal. Então, Não, eu acho que assim. faz todo sentido. Agora, você precisa realmente escrever, né, ter isso bem, bem montado, né? Porque quando você abrir a sua empresa, você já está com... Cara, você está anos-luz na frente de muita gente, tá? Mas legal. a Marta tem equipe, não tem? Ela trabalha numa empresa, mas ela não tem uma equipe? Sim, tem. É que eu estou fazendo umas mudanças, assim. Estou num uma transição. Porque se também poderia usar, não é, Humberto? Ela poderia, na minha equipe, Com certeza. Na minha equipe eu quero pessoas alinhadas com esses princípios. Porque, assim, como ela não consegue muito mexer, porque ela depende de outras pessoas para a equipe dela. Então, ela não consegue mexer. A Bárbara, de repente, porque a Bárbara tem uma posição diferente, né? De repente, ela pode trabalhar, que a Bárbara não entrou ainda aí, mas a Bárbara tem esse conceito de gestão lá, acho que um pouco diferente da Marta. Então, ela conseguiria, de repente, adotar melhor isso na empresa dela. E é isso que ela falou que queria fazer. Mas eu acho que para a Marta, como ela está em transição e ela também está querendo ir para a carreira solo, faz todo sentido também ela já montar a empresa dela agora com tudo isso, né? Para quando ela abrir, ela já está com isso bem, bem estruturado. Missão, visão, tudo definido, né? Bem definido. Ela vai ter um ganho absurdo aí pela frente aí para crescer o negócio. Eu estou aqui na missão de fazer as minhas. Fazer as minhas, assim, que é diferente. É difícil, sim, um pouquinho. Se você quiser ajuda, me fala. A gente faz aí, eu te ajudo a fazer. Eu vou aceitar, se puder, sim. Tem aquele questionário que eu mandei para vocês, que ajuda bastante com aquelas perguntas, mas se quiser, eu te ajudo a fazer. Não tem problema, eu falo depois com você, então. Beleza. Obrigada. Show. O Anderson, conseguiu sentar com o Alan para fechar? Não, mas assim, a gente já tem uma visão, uma missão, como eu te falei, a gente é franqueado, né? Da V4,
Então, cara, tipo assim, eu estava vendo a Lune falando, o cara para entrar lá é feito tipo assim um pente fino, sabe? Então, assim, o cara já entra. Hoje eu estava até revendo ali. O cara já entra já, meu irmão, com fit. Se o cara não tiver o fit, né? Ou então se o cara entrou e tipo assim, meu irmão, você tem essas demandas aqui para entregar tal dia. Isso tirando a parte comportamental, né? O cara já tem que entrar ali e se o cara ficar procrastinando, meu irmão, a gente já chega, cara, ó, o combinado foi esse, você fez a entrevista, porque ainda tem isso, né? Com toda expertise que você use ali para contratar, a pessoa vem hypada, está precisando e tal, mas uma semana, 2 semanas depois, às vezes, pô, caramba, não era o que eu estava pensando e aí já começa a agir diferente, né? Então, assim, chama a primeira vez, meu irmão, chama a segunda. Na terceira, irmão, obrigado, eu vou te liberar para não te atrapalhar, entendeu? Então, assim, é bem definido o nosso esquema assim, de fit cultural. Tanto que a gente teve um evento agora há pouco tempo, cara, eu fico de bobeira de ver, assim, muita gente nova que hoje tem essa dificuldade, né? A molecada tá com a cabeça no mundo da lua e você vê, tipo, meu irmão, um garoto vindo fazer reunião comigo ali de vendas ou coisa parecida. Meu irmão, não, que eu preciso, Anderson, eu preciso dar resultado e tal, sabe? E os caras com fit lá em cima, porque os caras, uma das premissas é o quê? É a gente trabalhar na empresa como se fosse nossa, sabe? Legal. Então, tipo assim, o cara, ele trabalha ali como se a empresa fosse dele, então assim, e aí fica muito mais fácil de você gerir, né? Porque você está vendo um cara, pô, de 19, 20 anos, o cara está trabalhando na tua empresa, você dá demanda para o cara, meu irmão, vamos para dentro, o cara está sempre assim, sabe? Então, assim, esse fit cultural é bem legal. E eu vou passar, a gente vai chegar nas sessões de gestão de pessoas, vou passar várias ferramentas para vocês, para que vocês possam fazer essa avaliação de eficiência técnica dos colaboradores de vocês, inteligência emocional, habilidades gerenciais, que é importantíssimo. Legal. Porque eu sempre aconselho fazer essa avaliação de 3 em 3 meses, porque quando você faz a avaliação e você dá o feedback, eu vou ensinar também para vocês como fazer um feedback correto, vou dar a ferramenta também para vocês fazerem. Quando vocês fazem a avaliação e depois vocês fazem um feedback com o colaborador, o que você faz com isso? Primeiro, o colaborador sabe que você está atento, aonde ele está deficiente, você chama ele para dar o feedback e diz para ele em que área, porque você não vai... lembra que eu falei a diferença, né, de você chamar um colaborador e falar, pô, você não presta, você não faz nada direito e tal, do que você pegar uma atitude errada dele, chamar ele e falar assim, olha só, essa sua atitude aqui foi errada naquele dia, com um cliente tal, papapá, e aí na ferramenta que eu vou dar para vocês, tem item de eficiência técnica, por exemplo, produtividade, liderança, trabalho sob pressão, tudo isso. E você avalia ele, vai dar a pontuação. E ele também se avalia. Então, ele dá nota para ele mesmo. O que é legal nisso? Quando você confronta as notas, se houver uma divergência, você pode ver que, geralmente, na divergência é onde ele está mais errando. Porque não caiu a autorresponsabilidade dele naquele, e ele não tem a consciência do erro, ele está achando que está tudo normal. Aí você chama ele para o feedback, aponta para ele onde que está o erro, somente daquele item ou de alguns itens específicos, e fala, eu preciso que você melhore aqui. Cara, você vai ver como essa pessoa melhora. Porque ele sabe que está sendo avaliado e você não é só a crítica, você também vai elogiar todos os pontos positivos que você anotou e falar, olha, você está bem aqui, parabéns, continua assim, você, cara, eu estou gostando desse serviço seu aqui, na produtividade, você está entregando bem e tal, mas, ó, isso aqui eu preciso que você melhore. Concorda que muda? Que aí vai para o número, contra números não há argumento, e você traz os números para ele olha aquilo ali, ele mesmo se avaliou. E você vai ver que várias vezes o próprio colaborador sabe que ele está errado naquilo e dá uma nota baixa.
E aí você chega para ele e fala, pô, olha só, tá vendo aqui, eu também tinha visto isso aqui, mas você tem consciência que você precisa melhorar. Vamos melhorar a partir de agora? Beleza, ó, daqui a 3 meses tem uma nova avaliação. Eu preciso que daqui a 3 meses você esteja melhor nessa área. Você vai ver como o cara vai voar. Vai voar, porque ele sabe que você está olhando ele naquele ponto específico. Então, isso é muito legal. É um conceito de feedback que vocês vão aplicar e vai funcionar muito bem para vocês. Bom, vamos lá. Deixa eu tirar uma foto nossa aqui, que na última aula eu esqueci de tirar a nossa foto. Você está gravando, tá, Alberto? Estou gravando. Que depois, né, pega para dar uma lembrada, né? Eu vou mandar o link para vocês depois da primeira aula também. Vou só tirar a foto aqui, sorrindo. Eu botei sorrindo, aí eu botei para filmar, muito legal. Sou muito bom nisso, né? Vamos lá, gente. Estado atual, gente. Pergunta que não quer calar. Você realmente sabe como está a sua empresa hoje? Sejam sinceros. Sabem? Cara, eu não. Vai primeiro ou a gente está entrando no M&A agora, cara. Então, assim, a gente está no meio, assim, bem, né? Se fosse há uns tempos atrás, a gente estava mal, mas agora a gente está caminhando para um bem, sacou? Então, assim, com tudo programado, né? Com muita mudança. Mas vamos lá, vou fazer algumas perguntas e ver se cabe, né, para vocês, né? Quais são os resultados que merecem e precisam ser avaliados por vocês? Vocês têm essa ideia? Na empresa de vocês? Como está o seu resultado, o resultado da sua empresa? Quais são os seus melhores números? Vocês sabem quais são os seus melhores números na empresa hoje? Como está a sua liderança? Você consegue medir? Qual o nível de comprometimento de resultado do seu time? Você tem medido isso constantemente, mês a mês? Quais são as barreiras que você enfrenta para gerar resultados esperados na sua empresa? Quais os recursos você precisa hoje para bater suas metas? Você tem essa ideia? Que recursos são necessários para realmente você bater as metas que você tanto almeja? Quais os 5 maiores desafios que você enfrenta hoje? Se você tivesse que elencar agora 5 maiores desafios, você tem isso anotado? Quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje na sua empresa? Tem isso bem definido? Quais são os seus concorrentes mais ameaçadores? Você já colocou isso? Alguém aqui já fez, alguns já fizeram, né? Mas quem aqui ainda não fez o SWOT? Sabe o que é SWOT? Quem não sabe o que é SWOT? Sabe, Lune, o que é SWOT? Nunca fez da sua empresa? Felipe, já fez, Felipe, SWOT? Sim, a gente fez no planejamento do Instituto Freud ano passado e fizemos SWOT. Marta já fez? SWOT, não. O Anderson já fez? Já. SWOT? Eu vou passar para vocês aqui o SWOT, até para isso, mas eu vou mandar lá no grupo, tá? E se tiver dúvida, Lune, você pode me perguntar, tá? Marta também. Para que serve o SWOT? O SWOT é para você identificar realmente como está a sua empresa. Você precisa saber, porque uma coisa é o seguinte, ok, cara, minha empresa maravilhosa, melhor empresa que tem no Rio de Janeiro, melhor serviço prestado no Rio de Janeiro, baseado com o quê? Da onde veio essa base? De onde veio essa comparação? A quem está se comparando? Quais são os números? Como que você pode dizer que seus números estão bons?
Como você pode dizer que você tem barreira para você chegar no seu resultado esperado? Que barreiras são essas? O que você precisa para bater sua meta? Tem que estar tudo isso muito bem escrito, né? Então, isso é muito importante, gente, porque se eu não tenho isso escrito e desenhado, muito claro, eu não consigo chegar no meu objetivo desejado. Não tem como. Porque eu não vou saber quais são as dificuldades, quais são as barreiras, quem são os meus concorrentes, o que os meus concorrentes estão fazendo de melhor. São todos os números, né? Porque a gente tem que medir. Por exemplo, qual o índice de satisfação dos meus clientes? Percentualmente falando. Eles estão satisfeitos? Porque uma coisa é eu chegar e ter um feedback... ter um feedback positivo de uma cliente. E aí eu me baseio para aquele feedback positivo de uma cliente, por exemplo, ou de um cliente. E aí eu acho, poxa, que legal, né? A cliente me deu uma boa nota, me falou muito bem, mas será que é isso? Esse é realmente, dentro de todos os clientes que eu atendo, será que é esse? Então, para que eu tenha uma real posição da satisfação do meu cliente, eu tenho que pesquisar. Eu tenho que ir atrás de número. Eu tenho que fazer uma pesquisa de satisfação com meus clientes. Eu preciso fazer isso. Por exemplo, eu fiz um treinamento lá na Make, né, essa semana. E foi na terça-feira. O que eu fiz? Eu pedi feedback. Não deles diretamente para mim, porque até isso fica um pouco... as respostas podem ser distorcidas, ok? Porque a pessoa pode querer te agradar e dar uma nota alta. A ideia é que não seja feita dessa forma. Mas pedi, e aí o coordenador solicitou o feedback. Cara, foi muito legal. Então, assim, algumas pessoas têm restrição à coisa do coach e tal, mas na grande maioria, 80% falou que o treinamento foi muito bom. E quem não falou que foi bom, falou que, poxa, já tinha ouvido antes isso e tal, eu já fazia o que foi colocado, ok, mas ninguém falou que foi ruim, entendeu? Então, é um feedback que eu preciso ter para saber o quê? Onde que eu preciso melhorar na próxima, né? Mas se eu não tenho esse feedback do meu público, que uma coisa eles estão ali comigo ali e tal, todo mundo ali fazendo e tal, mas realmente qual é primeiro, eu tenho uma expectativa desse público e depois de realizado o treinamento, qual foi o que eles receberam. Então, você precisa ir até ele e fazer uma pesquisa de satisfação para que você possa ou melhorar em algum ponto que eles te alertaram que precisa ser melhorado, ou continuar fazendo aquilo que eles falam que está muito bom. Entendeu? Então, assim, mas eu só consigo fazer isso se eu faço o quê? Se eu vou medir. E é por isso que é importantíssimo que haja uma pesquisa, tanto com seus clientes externos, como seus clientes internos, que são seus colaboradores. Isso é muito importante. Então, se não é feito hoje, façam. Não sei se já fez alguma vez, Anderson, na empresa, não? Pesquisa de satisfação? Você está no mudo, está no mudo. Eu montei aqui, que eu estou com um pigarro aqui. Já sim. E qual foi a resposta? Qual foi o índice? Cara, a gente fez ali quando a gente estava no início, né? E eu achei que, tipo assim, foi metade, né? Então não gostei, porque, tipo assim, achei, cara, a gente tem que melhorar muito. Né? Então, assim, isso é um termômetro bem legal, porque você recebe o feedback, você está achando que está por cima da carne seca, e aí você vê que, né, o que a gente tende é também a botar a culpa sempre nos clientes, né? O cliente é isso, o cliente é aquilo, o cliente... Pô, mas e a gente, né? Então, aí, quando acontece esse tipo de coisa assim, a gente já olha diferente, né? Eu sempre falo, meu filho, que é meu sócio, falou, cara, a gente tem que olhar para a gente ali, para a gente ver, né, onde a gente está errando. O cliente, às vezes, tem cliente doido,
mas a gente tem que olhar para a gente também para ver se a gente está realmente fazendo a coisa certa, como que a gente está fazendo. Isso é importante, tá? Lune, já fez alguma vez com as suas clientes? Você sugere o quê? Um programa que a gente envie para não ser direto? Porque eu sempre faço essa pergunta direta lá, mas você falou que isso não é legal. Então, assim, seria o quê? Mandar um link que... Manda um link, pode ser no Forms mesmo. Tem algumas ferramentas que fazem isso, mas se você tem o Survey, tem várias ferramentas que você pode mandar isso para ele. Isso cai numa plataforma e gera um gráfico de índice, satisfação e tudo. Ou você cria, pode ser no Forms do Google, você pode mandar um Forms também. A ideia é que não seja você diretamente perguntando, entendeu? Que seja a empresa. Então, a empresa está lá mandando para ela um link lá no WhatsApp ou no e-mail da cliente e ela vai responder, não precisa ser muitas perguntas, mas são coisas básicas para o teu negócio. Como foi o seu atendimento? Como foi, o que você achou primeiro, o atendimento administrativo, né? Como ela foi recebida, como foi o contato com ela, a recepção dela lá entendeu? Você vai colocando todos esses pontos para ela dar uma nota para você, de 0 a 10. O local, o que ela achou da clínica, a recepção lá na hora que ela foi atendida. Uma coisa é quando você entra em contato com ela por telefone, outra coisa é quando ela entra lá, que ela é recebida, como ela foi recebida, outra coisa é o ambiente onde ela se encontrou. Aí o procedimento, o que ela achou do procedimento, da médica que a atendeu. Então, você não precisa falar que foi você, mas, entendeu? Para ser uma coisa mais profissional. E aí você engloba tudo isso, e aí você vai ter, manda para os clientes, muitas vão responder, e aí você tem que enfatizar isso, que é para o quê? Melhoramento do atendimento dela. O processo. Entendeu? Para que vocês estão em busca de um melhor atendimento dos seus clientes. Cara, isso, quando o cliente recebe isso, você já diz para ele que ele é importante para você, primeira coisa, né? E quando ela responde, aceita o feedback, mesmo que você não concorde. Eu vou passar para vocês um vídeo do Paulo falando sobre isso quando ele começou a Febracis. Ele era uma empresa de consultoria. Eu passei para vocês, não, né? Eu dou no treinamento de autorresponsabilidade esse vídeo. Ele fala sobre feedback, e ele fala exatamente isso. Ele estava com um colaborador dele lá, no cliente, o cliente começou a falar um monte de coisa que não tinha sido contratado. O cliente não tinha contratado ele para fazer aquilo. E o colaborador queria rebater o cliente, dizendo que o cliente estava errado, e ele falou, calma, escuta o cliente, vamos escutar ele, deixa ele falar tudo que ele tem para falar. E ele anotou tudo que o cliente estava falando, tudo. Anotou. E o funcionário revoltado, porque o cara estava falando um monte de coisas absurdas. E ele falou, não, vamos anotar. E aí, ele resumindo, o colaborador depois foi embora e falou, cara, foi a melhor coisa que aconteceu. Por quê? Olha o que ele falou para a gente. Ele queria não só que eu avaliasse, dessa consultoria, avaliasse a eficiência do trabalho dos colaboradores, mas que eu auxiliasse ele na contratação. Ei, a gente não tem, vamos montar na nossa empresa a contratação. Ele deu um feedback para a gente que a gente precisava de ampliar o nosso negócio, vamos ganhar mais dinheiro. Por que eu vou reclamar dele? Não aceita o feedback. Então, isso é importante, entendeu? Quando você está com isso aberto, porque a sua cliente pode, no feedback, porque você não só vai botar a nota, mas o comentário embaixo. Mas no feedback você dá uma ideia do que eu posso melhorar ali. Exatamente. Para oferecer o melhor serviço para ela. Acabou. E aí você recebe tudo aquilo, você vai começar e fala, cara, eu não tinha essa visão. Porque a coisa é o que? A visão do cliente. E aí o cliente vai trazer para você, olha, precisa melhorar aqui, pô, tá muito bom, mas ó, vou dar uma nota 8 porque isso aqui. Poderia ter um café, poderia ter uma água, poderia ter um champanhe, pode ser as coisas mais absurdas que você vai ouvir, ok? Mas quando você olhar aquilo ali, você fala, poxa, eu não tinha pensado nisso. Você sai da bolha, entendeu? Você sai da sua bolha e abre a sua visão e absorve o quê? Absorve o que você tem que absorver. Sim. Tem coisas que você vai descartar, que você vai achar que não tem nada a ver com você, que ela está falando uma besteira, mas pode ser que você pegue alguma ideia dela e traga e você possa melhorar o teu atendimento e até ampliar a tua linha de produto para oferecer para o teu cliente. Tá?
Então, eu aconselho, se vocês não fazem hoje, que façam. E aí, Marta, já colocar isso na sua abertura da sua empresa, isso é importantíssimo. Para todo atendimento, você ter um feedback, o que a gente chama do pós-venda. Isso é o pós-venda. Para todo atendimento, ele tem que existir. E vou falar para vocês, o pós-venda é mais importante do que a venda. Tá? É o pós-venda que vai dizer se você vai reter esse cliente ou não. É o pós-venda, a gente hoje está muito em moda, né? O UX, que é a experiência do cliente. Essa experiência do cliente é o pós. Depois que você fez o atendimento, o contato que você tem com ele depois, não só para vender para ele, porque senão ele fala, pô, assim, só entra em contato comigo para vender. Né? E não é isso. Você está querendo ouvi-lo para melhorar o atendimento dele próximo. Isso faz toda a diferença para ele. Por exemplo, hoje eu troquei minha assessoria de investimento. Por quê? A minha assessora de investimento, ela só entra em contato comigo para vender produto. Só. Mais nada. Ah, Humberto, tem aqui um produto aqui para você. Saiu aqui, tal, tá. Aí eu fui hoje lá no Lucas, né, na Lifetime, e, cara, é outro tipo de atendimento. O cara não só vai oferecer, mas ele vai analisar a sua carteira e vai falar, cara, você está fazendo isso aqui, o que acha de você mudar? Aqui hoje está bom, mas daqui a 2 meses você pode diversificar dessa forma. É um outro tipo de atendimento. Eu preciso, porque eu não tenho tempo para ficar olhando meus investimentos. Por isso que eu tenho assessoria. Entendeu? Então, isso faz todo sentido. E ela perdeu um cliente por causa disso. Ponto. Agora, quanto aí a pergunta, né? Quantos clientes a gente perde por não saber o que o cliente está achando do nosso atendimento? Então, a partir de hoje, quiser ajuda, eu te ajudo a fazer essa pesquisa de satisfação. Eu vou querer sua ajuda sim, porque eu não conheço essas ferramentas que você falou, tá. não. Te ajudo, a gente faz aí. Geralmente você fala com os clientes por WhatsApp, não é isso? Sim, pelo WhatsApp. No próprio WhatsApp a gente tem algumas ferramentas, mas depois a gente eu vou te colocar aqui, tem algumas ferramentas muito legais. Para você trabalhar isso. Vamos lá. Em uma empresa, o estado atual se traduz em números. Eu só posso saber qual o estado atual da minha empresa se eu tenho número para ver. Se eu tenho número para analisar. E aí é número. A gente falou um só agora, que é a satisfação do cliente. Mas eu preciso saber número. Qual é a minha evolução na venda? Por exemplo, quantos clientes eu ligo para fechar um negócio? Vocês têm essa ideia? Quantas ligações ou quantas interações eu tenho que fazer com o cliente para converter uma venda? Fala, Luiz, você tem isso hoje? Eu tenho sim. Eu tenho. Quantos leads caem, desses leads, quantos eu consigo marcar, desses que eu consigo marcar, quantos realmente vão, e desses quantos vão, quantos compram realmente. Exatamente. Então, assim, esse número é importantíssimo. Por que esse número é importantíssimo? Você tem uma equipe de venda, não tem? Uhum. Você precisa saber qual o custo desse pessoal. E o custo pessoal você vai trazer nisso. Né? Então, você vai ter esse número na mão. Então, é importantíssimo você poder avaliar isso. Aí, outro número, quanto está sendo o meu custo para que meu negócio fique de pé? Porque você tem custo fixo, não tem? Tem que pagar aluguel. Não sei se lá o espaço é seu, mas geralmente a gente aluguel. tem que pagar aluguel, condomínio, luz, gás, água, funcionário. Então, tem um custo fixo envolvido nisso. Então, qual o número? Muita coisa. Qual o número, né? Eu preciso ter isso bem medido para que eu saiba o estado atual da minha empresa. A minha empresa, um DRE, por exemplo, ele é importantíssimo. Você costuma fazer o DRE da tua empresa?
Não consigo fazer assim tão detalhadamente, não. Por isso que eu tenho sim uma dificuldade nessa parte de gestão mesmo, sabe? Vamos, Eu olha sou só, uma a partir... biomédica. Mas, ó, deixa eu te falar. Eu sei, eu tô estudando e me aprimorando nisso. Isso aí. Ó, Mas você é biomédica, mas você é uma empresária, sim, eu sei. tá? Então, assim, é o teu negócio que está em jogo. Então, o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. Você não precisa ser especialista, mas você tem que ter noção para que Sim, você possa cobrar alguém para que faça para você também, entendeu? Então, sim, aqui eu vou te trazer o básico de gestão do teu negócio, planejamento estratégico. Uma DRE, você tem que, se você não faz hoje, não tem ninguém fazendo, isso é importantíssimo, porque a DRE vai te trazer o quê? O lucro da tua empresa. Margem de contribuição, qual o lucro, porque baseado nisso você sabe se você pode fazer um investimento, se você pode contratar mais gente, se você tem que reduzir custo em algum lugar. Então, ó, DRE, orçamento, você precisa ter sim, orçamento, isso eu tenho, sim. tá? E balanço patrimonial, Sim, isso eu tenho. tá? Então, assim, balanço patrimonial tem do seu pessoa física e você tem um balanço também da tua empresa. Então, lembra? E o básico aqui, tá, gente? Todos aqui que estão aqui. Primeira coisa, que é o primeiro erro de todo empresário, e eu já vi muito empresário quebrando por causa disso, é misturar as finanças de pessoa jurídica com pessoa física. Não, isso eu não Não, misturo, não. não pode. Isso eu não misturo. Isso é primordial. Não pode existir Tenho isso. minha conta pessoa física, tenho minha conta pessoa física e tenho a conta da empresa. E aí, Tá. não. Você faz você faz o Prolabore mensal? Sim, faço prolabore Tá. mensal. Então, vamos lá. Depois eu posso detalhar mais com vocês, tá? Quem quiser. Mas a primeira coisa é Prolabore e Prolabore mensal, onde esse Prolabore tem que estar o quê? Contendo o quê? Teu lucro ali. Então, assim, você primeiro tira, porque é um custo que você está tirando do custo ali da tua empresa, e no final das contas tem que dar lucro. Do lucro, você tem duas opções no lucro. Ou você faz uma retirada, faz a distribuição para os sócios, por exemplo, se você tiver sócio, faz distribuição para os sócios, mas é muito importante que você use o lucro para quê? Para reinvestir na sua empresa. Sim. Entendeu? Então, assim, mas se você não. E geralmente é o que? O empresário, o que ele faz? Ele mistura pessoa física com pessoa jurídica. Aí ele pega todo o dinheiro, começa a usar o caixa da empresa para pagar a conta de luz dele, a escola dos filhos, plano de saúde. E aí ele não sabe mais qual é a conta da empresa e qual é a conta dele, pessoa física. O que acontece com isso? Ele não sabe se a empresa dá lucro, porque ele está usando o caixa da empresa. Então, isso é muito importante para uma empresa ficar de pé. É sempre separar jurídico do físico. Primeira coisa, é básico, isso tem que ser básico. Se você já faz isso, parabéns. Se não faz, comece a fazer. Não, eu Então, já faço. Há muitos anos eu já faço, porque senão realmente confunde muitas coisas. Não. e o DRE, eu vou te mandar um modelo de DRE para você fazer, tá? Geralmente, quando o empresário não faz, geralmente quem faz é o contador. Eu não sei se ele manda isso para você, mas geralmente quem faz é o contador, mas você tem que pedir para que ele faça para você. Porque você tem que saber aonde está os custos fixos, os variáveis, os impostos, para saber a margem de contribuição, a margem líquida e se está dando lucro à empresa. Em cima desse lucro, você traçar uma estratégia em cima do lucro da empresa para você reinvestir esse dinheiro, tá? E aí vamos trabalhar, eu vou te mandar um modelozinho, você não sei se você, qual é o contador, mas seria legal se você cobrasse isso dele, mas você também pode fazer para que você tenha isso na cabeça, como está andando sua empresa. Por que é legal o DRE? Você tem que saber o que é a avaliação mensal do seu lucro. E aí você vai saber o seguinte, como está o lucro da empresa. Pode ser o quê? Você sabe disso. Concorda que o teu negócio é sazonal? Sim, sim. E aí você não pode se basear o quê? Com um mês de negócio. Porque Não. tem um mês de verão que você vai fazer muito dinheiro.
mas vai vir um inverno, não vai? Sim. Pode ser que dê prejuízo. E essa avaliação no seu DRE vai fazer o quê? Com que você tome algumas decisões, por exemplo, às vezes até de dispensar alguém no momento de baixa sazonalidade para você reduzir o quê? O custo da tua empresa, para que você não tenha o quê? Muito prejuízo. Então, isso tem que ser medido mensalmente, tá? Não pode deixar isso passar, porque isso é a saúde da sua empresa e a sua visão extraordinária de futuro, porque em cima disso você vai traçar estratégia de futuro para sua empresa, de crescimento, tá bom? Mas estou junto contigo aí, vou te mandar, me lembra de mandar, o Anderson, você já deve ter isso lá, né, na V4, geralmente as franqueadoras exigem isso, né? Eu não sei se você já tem, se você faz isso, mas se quem quiser também, eu mando lá no grupo, lá o exemplo de DRE. Eu estou falando aqui, estava mudo. Tem sim, mas eu vou querer, cara, o exemplo, tá. sim. Eu vou querer, porque Fala. aí Fala, Marta. Eu quero sim, mas só para confirmar se nesse DRE é onde a gente vê o ponto de equilíbrio, questão de quanto você vende, a partir disso você passa a ter lucro. Né? Pelo que eu estava vendo, você tem duas formas de calcular. Você pode dividir o custo fixo por todos os... Porque eu estava fazendo isso, enfim. Né? Então, você pode dividir o custo fixo ou botar um percentual. Né? Isso. E o seu Prolabore tem que ser o percentual. Geralmente, eu peço para que seja um percentual. Por quê? Geralmente, na sazonalidade, tá? Por exemplo, a Lune. A Lune é importante que Lune, o seu Prolabore seja percentual. Por que isso que eu ia perguntar, se trabalha o Prolabore, né? Pode ser um salário, de acordo com o teu cargo, ou você acha que funciona melhor com Depende fixo? do seu produto, tá? Se você não tem sazonalidade, coloca fixo. Mas se você trabalhar com sazonalidade, é importante trabalhar com percentual. Por quê? Porque Mas aí você coloca... Pode falar. Desculpa, fala. Não. É porque assim, por que da sazonalidade? Porque vai ter mês que você vai faturar muito. E aí você pode tirar um Prolabore mais alto. Mas no momento que essa sazonalidade te impactar e você tiver um faturamento baixo, você tem que ter uma retirada baixa também. Mas aí você faz, quando você diz esse Prolabore, você diz baseado no lucro, tirar o Prolabore do lucro? Porque não, assim, você tem que ser um custo fixo. Para você é um custo fixo, ok? Exato. Beleza. Pensa como um salário de você vai botar lá, funcionário. Lá, né? Você bota lá, R$5.000 é o teu salário, é o teu Prolabore. Você vai botar todo mês lá. Só que o quê? Concorda que vai dar lucro? Do lucro, você vai ter que tomar ação em cima do lucro, ok? Lembra que eu falei da distribuição? Do lucro, você pode reinvestir na sua empresa ou você pode fazer a sua retirada de lá. Então, é importante que você tire isso com um percentual. Tem um percentual de retirada e tem um percentual de reinvestimento. Tá? Tá, então, desculpa, só para ver, porque assim, que eu estava, enfim, tô vendo outras coisas, e aí, não vendo agora, né, mas estudando outras coisas, e aí você diria para ter um salário fixo, como qualquer outro, e além disso, você tem o seu percentual em cima do lucro. Isso aí. É o mundo ideal, né? Isso aí, tá? Mas o que eu sempre falo o seguinte, por que a retirada do lucro? O seu Prolabore tem que ser o quê? O seu salário para você pagar suas contas, ok? Esquece o lucro. Trabalhe com o seu Prolabore. Então, você vai lá ter uma retirada lá de 10 mil mês da tua empresa. Esse valor é o que você tem que sobreviver. Esquece o dinheiro da empresa. Esse valor dos Prolabore é seu sustento. Você tem que pagar a sua conta de seu aluguel da casa, energia elétrica da tua casa, plano de saúde, seu, dos filhos, da escola dos filhos, faculdade, desse Prolabore. Aí, a empresa deu lucro. Depois da retirada do Prolabore. A empresa deu lucro. O que a gente vai fazer agora com lucro? Eu vou usar todo o dinheiro? Não. Vou pegar um percentual disso, vou fazer uma retirada. Faço dessa retirada o quê? É que depois eu posso trabalhar, ter uma formulazinha para fazer isso, tá? Mas eu pego o percentual disso e eu vou fazer o quê? Investimento patrimonial.
Então, eu posso fazer um investimento na bolsa, posso fazer um investimento em imóveis, posso fazer um investimento, mas eu não vou usar isso para quê? Para o custo, para pagar a conta. Eu vou pegar esse valor do lucro e vou investir para mim, mas vou fazer investimento para o quê? Aumento do meu patrimônio, tá? E parte desse lucro eu vou fazer o quê? Reinvestir na empresa. Pode ser, inclusive, que eu faça um investimento na empresa, tem alguns investimentos para a empresa que eu faça com esse lucro, tá? Mas o importante é o quê? Faça uma retirada mensal e do lucro você tire um pedaço disso para você, ou eu falo, não quero tirar nada para mim, o meu prolabore já é suficiente. Beleza, então pega esse dinheiro e reinveste na empresa. Mas eu sempre aconselho a tirar o seu investimento do lucro, percentualmente falando, pega um pedacinho lá, todo mês, do que sobrar do lucro, tá? E vai e investe isso para aumento de patrimônio, seu patrimônio ali. Tá bom? Vamos lá. Preste atenção nos 4 indicativos que todo empresário deve acompanhar para manter sua empresa financeiramente saudável. Gente, isso aqui é o pilar, são os 4 pilares. Se vocês tiverem atenção nesses 4 pilares, não tem como a empresa de vocês dar errado. Não existe. Então, ó, vendas é o pilar mais importante. Se não tem dinheiro, nada se sustenta, ok? Então, primeira coisa, venda. Eu tenho que ter um olhar nesse pilar muito grande. É o motor. É o motor do teu negócio. Se não tem dinheiro entrando, não dá para pagar conta. Ok? Beleza. Vendi. Agora o que eu preciso ter? Gestão desse dinheiro. Aonde está indo esse dinheiro? Eu estou gastando corretamente? Eu estou reinvestindo isso? Eu estou pagando a conta correta? Para onde está indo o dinheiro que está entrando do meu cliente? Eu estou sabendo precificar, entendeu? Então, a finança é o outro pilar muito importante. Então, por exemplo, quando eu falei, Lune, da DRE, finanças, você tem que saber gerir isso na ponta da língua. Quando eu perguntar assim, por exemplo, Lune, qual a margem de contribuição, percentualmente falando, tá? Qual a margem de contribuição da sua empresa? Você tem que estar com isso tinindo. Isso para você é um ponto assim, ó, de alavancagem do teu negócio para você crescer e explodir. Mas você tem que estar ter essa gestão financeira muito de perto. Você não pode ter uma coisa distante de você. E nem ter medo disso, tá? Não ter medo. Tá? Então, vamos lá. Equipe. Falamos aqui muito sobre isso hoje. Equipe. Gente, a visão, a lupa na equipe. Valores, princípios, falamos muito sobre isso. Se essas pessoas que estão na tua equipe sabem tecnicamente o que elas estão fazendo, se elas têm a parte comportamental, soft skills, hard skills, gestão dessa equipe, feedback para eles, análise, avaliação, tudo isso dentro de equipe. Tem que estar bem amarrado. E o último que a gente falou aqui também agora há pouco, satisfação do cliente. Então, esses 4 pilares, se vocês conseguirem acompanhar isso e terem isso na ponta dos dedos, ó, a empresa não tem como dar errado, gente. Não tem. Isso aqui é o básico para uma empresa dar certo. E uma coisa está amarrada à outra, tá? Venda vai para a finança você consegue controlar também sua equipe, mas a satisfação do cliente vai saber se você vai ter mais venda ou não. Então, tá? É uma coisa tá entranhada uma na outra aqui, tá bom? Então, isso aqui é importante. Botem isso, gente, bota isso num quadro. Sonhem com isso, sonhem. Todo dia sonhem com isso. Os pilares que eu preciso ver todo dia. Venda, finança, equipe, satisfação do meu cliente. Venda, finança, equipe, satisfação do meu cliente. Isso tem que ser um mantra de vocês. Mantra, tá? Respirem isso todo dia, sonhem com isso, durmam com isso, comam isso no almoço, no café e na janta. Tá bom? Vamos lá. Estado atual é igual, primeiro, noção e depois precisão. Então, primeiro eu tenho que saber como está e depois ir para a precisão. Então, eu reconheço como eu estou hoje e vou o quê? Para a precisão desse número. Então, aonde eu não sei, vou buscar saber.
uma vez sabendo, eu vou aprimorar. Vamos agora para autoavaliação. Essa ferramenta agora eu quero que vocês façam comigo, tá? Preciso que vocês façam agora. Pega a apostila aí. Eu preciso que vocês façam essa ferramenta agora comigo. Qual a página? O que é o MAI? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. 38 a página. Página 38. Ó, aquelas perguntas que eu fiz, eu preciso que vocês respondam. Não está aparecendo aqui, né? Ó, na apostila tem essas perguntas na página que eu fiz para vocês, 35. Eu preciso que vocês façam os exercícios, gente, estão na apostila, tá? Ok? Mas vamos fazer essa aqui junto agora, ó. Esperem eu perguntar e depois vocês vão lá dar a nota aqui. Tá vendo que esse discozinho aqui, que é o mapa de autoavaliação empresarial, tá? E aí eu vou perguntando para vocês, vocês vão dar uma nota de 0 a 10 em cada pilar, ok? Vamos lá. Gestão. Pergunta é, você tem uma boa gestão do teu negócio? Como está a gestão da tua empresa? Você tem números do seu setor financeiro? Como está a gestão de pessoas? Como está a gestão comercial? Como está a gestão de marketing? Como está a gestão de atendimento? Como está a gestão da sua logística? Gestão contábil, gestão tributária? Olhando de forma abrangente, empírica e subjetiva, qual a nota que você dá para a gestão da sua empresa? Mas agora seja bem sincero, tá? Dê uma nota real que você vê, vendo tudo isso que eu te perguntei agora, sobre números da área financeira, sobre gestão de marketing, sobre gestão comercial, atendimento, tributário, contábil, pessoas. Dê uma nota agora de 0 a 10, como está a gestão da sua empresa. Seja sincero. Agora vamos para inovação e modernização. Sua tecnologia está preparada para o seu negócio? O software de CRM é o mais atualizado do mercado? Diante dessas respostas, qual a nota que você dá para a inovação e modernização da sua empresa? Olhando para a inovação e modernização, atualização da sua empresa, ela está preparada realmente para o mercado? Ela é mais atual em sistemas e tudo? Dê uma nota agora de 0 a 10. Lucro. Pilar lucro refere-se a quanto as atividades da empresa estão obtendo lucro mensalmente, ok? Como está o lucro da sua empresa? O quanto em dinheiro sobra no final de cada mês? Todas as empresas estão sendo pagas? Seus fornecedores estão sendo pagos? O banco estão sendo pagos? Os seus colaboradores estão sendo pagos corretamente? Diante disso, qual a nota que você dá para o pilar lucro? Vamos lá, seja bem sincero nisso, tá? De 0 a 10. Visão estratégica. Existe um planejamento estruturado da visão estratégica da sua empresa? Como está a visão de futuro dela? Qual é a visão estratégica para ela até 5 anos? Quantos gerentes você dispõe em sua empresa? Qual é a nota que você dá para esse pilar de visão estratégica? Anota aí. Time de alta performance agora. Seu time é comprometido com os resultados da sua empresa? Eles oferecem soluções e o melhor de si diariamente? Tem comprometimento real da sua equipe? Você vê que quando você olha para a sua equipe, eles demandam, você vê que eles são um time que está junto e estão comprometido verdadeiramente com o resultado? Diante disso, dá uma nota de 0 a 10 para o time de alta performance. Agora vamos lá, clima. Como está a emoção reinante de sua empresa? Raiva, alegria, tristeza, insegurança. Como estão as emoções positivas? Como as emoções positivas estão impactando a produtividade do seu time? Como que está o clima? Seja bem sincero, né? Como que é o clima da sua empresa?
De 0 a 10, dá nota. Eu falei 38, né? O exercício, na verdade, é até lá na página 41, tá? Aqui é só a imagem, tá na página 41, desculpa. Produtividade agora. O time e os gestores estão realizando as entregas diariamente de forma extraordinária? Seu time entrega melhor? Ele é um time produtivo realmente? Eles estão dando o melhor de si? Eles conquistam a satisfação do cliente a cada atividade, a cada atendimento. Você vê que eles conseguem a satisfação do cliente naquilo que eles fazem? Anota aí, dá uma nota agora para esse pilar produtividade. E por último, liderança. Como estão os seus líderes? E aí você pode, se você é o líder também do teu negócio, bota você nisso também, tá? Mas como estão os seus líderes? Como você avalia seu nível de liderança com a sua equipe? Na questão liderança, você olhando essa liderança, dá nota de 0 a 10, por favor. Beleza? E aí, tá vendo? Ele tem uma legenda ali, né? De 1 a 3, muito crítico. De 4 a 6, crítico. De 7 a 8, boa nota. 9, muito bom. E 10, plenitude nesse pilar. Liga os pontinhos agora, tá? Você deu a nota, não deu? Agora liga os pontinhos. Faz aquela brincadeira de ligar pontinhos. Como que foi o resultado? Quem quer me dizer aí? Olhando para a sua roda aí, sabendo que a sua roda da sua empresa, para ela continuar, essa roda tem que girar. Ela não pode parar. A pergunta que eu te faço é: se você precisa dessa roda para continuar a sua empresa, essa roda gira? Hoje, do jeito que ela está, ela gira? Pode falar, tá no mudo. A minha não. Até porque aqui tem como a gente tá, como eu te falei, né? A gente está passando por umas mudanças, então eu botei no atual, né? Então, É assim, atual mesmo. e tem coisas que eu vejo ali que a gente pode melhorar, né? Tipo assim, a gente já vinha discutindo e hoje mesmo eu vendo ali, lendo algumas coisas, né? Vendo livro e tudo que eu tenho consumido, eu vi que a gente tem muito a melhorar. Sempre temos muito a melhorar, né? Legal. E esse exercício é para isso, tá? É para cair consciência realmente daquilo que eu preciso melhorar na empresa, tá? Lune, como é que foi o Então, seu? o meu também não roda, não. E eu botei aqui, o meu tá no crítico, tá? Quantos críticos você tem? Eu botei todos no crítico, porque até 6 é crítico, né? É. Crítico é Todos até o deram, 6. todos deram até o 6? Zero. Zero. É um sinal de alerta, tá? Sim. Sinal de alerta. Mas exatamente, esse exercício é para isso, tá, Lune? É para realmente visualizar que existe coisa e aonde precisa ser melhorado, tá? Isso é legal. E aí, o que eu quero que vocês façam agora é, para cada um desses pilares que vocês anotaram agora, dos 8, né, que vocês colocaram, tá vendo que tem uma relação aqui de 1 a 5 aqui embaixo, uma listazinha? Vocês vão colocar em nível de prioridade, onde vocês verifiquem que vocês precisam melhorar de forma prioritária. Vocês vão colocar nessa ordem. Então, vocês vão botar mais prioritário para mim nesse momento não sei, tá? Gestão. Não, mais prioritário para mim é o lucro, mais prioritário para mim é a visão estratégica. Então, vocês vão botando em sequência de prioridades que vocês precisam resolver.
Foi? Mas bota só 5 ou coloca até o oitavo? Não, coloca. Por que é 5? Eu vou explicar por que 5 só. Na verdade, geralmente a gente trabalha só 3, tá? Por quê? A gente precisa focar nos mais prioritários. Porque se eu for trabalhar os 8, a gente não vai fazer nada. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. A verdade é essa. Então, eu pego 3 prioritários, os 3 primeiros, e eu dou o quê? ênfase nisso. Eu dou foco para solucionar esse problema, tá? E aí, trabalhando os 3 prioritários, resolvi os 3, eu vou para onde? Eu vou para os outros. Só que, geralmente, quando a gente resolve esses 3, automaticamente os outros também melhoram, entendeu? Aí, quando eu faço uma nova Também, avaliação... eu achei assim, eu botei, no meu caso, eu botei liderança, gestão e produtividade, os Uhum. 3 primeiros. E depois, time de alta performance e lucro. Pô, se eu resolver esses 3 primeiros, claro que os outros 2 automaticamente... Exatamente isso. A gente fala que ele vem junto com esse problema. Mas, por exemplo, você falou liderança, produtividade e gestão, não é isso que você colocou como prioridade? Eu coloquei É, liderança, gestão e produtividade, por ordem. gestão e prioridade e produtividade. Olha só, concorda que liderança e gestão, se você resolver, você automaticamente já melhorou a produtividade desse pessoal? Porque vai vir, cara, não tem como. Você melhorou a liderança, você melhorou a gestão, você está chamando o cara, você está trazendo esse cara com você, vai ter uma melhoria também na produtividade. E outra coisa, o clima muda, organizacional vai mudar, entendeu? O seu lucro vai mudar, vai vir junto. Então, são coisas que estão muito interligadas. É por isso que a gente fala, foca só em 3, porque os outros automaticamente vão melhorar também. Aí a gente vai fazer o quê? Passou 3 meses, a gente faz uma nova avaliação, vê o que melhorou e o que ainda continua ruim. E aí a gente muda a prioridade. Agora eu já melhorei a gestão, melhorei a liderança, vou botar como prioridade agora meu time de alta performance, por exemplo. E aí eu vou focar em mais 3, entendeu? Então a base é sempre essa, eu foco nos 3 prioritários. E aí a gente tem ferramentas para trabalhar isso, tá? Você colocou aí como prioridade liderança, não é isso? E aí liderança focada em você ou nos seus colaboradores? Você precisa de mais liderança deles? Não, focado em mim mesmo, focado em mim. Acho que tem que melhorar a minha forma de liderar. Tá. Tem um treinamento, tá? Que é poder e alta performance do líder. Seria muito importante você fazer esse treinamento. É muito legal para trazer em você essa coisa da liderança realmente. Tem um team coach igual a esse, com um livro igual a esse, só de alta performance, tá? Eu vou trazer para final de abril. Sim. E aí, de repente, se você querendo fazer, a gente fala, conversa que Bacana. eu vou fazer lá no Lucas, não sei se vale a pena para você, lá no Le Monde, de 7 às 8h30. Vai levar para lá esse treinamento de alta performance. Não, Seria de muito repente legal. eu vou, porque da clínica para lá é perto. É perto? Da noite, 7 Ah, da noite. é. Não, Então sai não, 6 horas, 6 e pouco. não vai ser 7h30 7 horas da manhã até 8h30 da Ah, manhã. não. E 7 horas da manhã não tem condições. outro horário, que aí a gente vai fazer no final do dia, que é de 6h30, que tá falando 6h30 ou 7 horas, até 8h30, À tá? noite, né? Da noite, São 2 horários que a gente vai fazer, Amanhã não. tá? De manhã eu Mas se gosto de você caminhar. quiser fazer, você me fala, que Ah, eu legal. falo com ele lá que você tem interesse também, a gente vai levar para lá, para os clientes dele, a gente vai trazer isso vai trazer esse que a gente está fazendo aqui, a gente vai intercalar em 2 semanas. Uma semana a gente vai fazer o business e outra semana vai fazer a alta performance. Exatamente por causa disso que você está falando. Muitos precisam da gestão e da liderança, trabalhar isso, né, nas suas empresas. Então eu trago essa e trabalho também a liderança dele, entendeu? Dentro da empresa. Beleza, gente, vamos lá. Vamos lá, o Felipe, você quer falar como é que foi o seu? Tá no mudo aí. O meu gira, capengando, mas gira.
O que ficou como prioridade para você que precisa melhorar? A liderança minha, né? Eu vendo como, assim, eu estou avaliando pelo ponto de vista do Instituto Frade, Uhum. eu e o Renato somos sócios, mas olhando na minha parte, né? Então, a liderança é o ponto mais incisivo aqui para tomar Para conta, né? trabalhar. Beleza. Marta, o que você anotou aí? Então, na verdade, não anotei muita coisa, né? A Eu tua tô empresa fazendo, ainda não está, né? eu, na verdade, estou fazendo anotações em cima do que você está falando. Uhum. Beleza. Assim, Depois você né? só faz o seguinte, se você quiser, como exercício, tá? Uhum. Como você não tem ainda, mas como exercício, pega isso aqui e faz da empresa que você trabalha hoje, para você fazer como exercício. Entendeu? Ah, vai ficar muito capenga. Eu sei. Porque, quer dizer, Mas é na para empresa que eu você. estou trabalhando hoje em relação de confecção, né? Que é um mundo totalmente à Isso. parte que eu tô. Não, é para você ter essa visão, né? De Totalmente macro. capenga. Eu fui fazer, assim, eu só não escrevi aqui porque não é meu objetivo mexer lá, Aham. mas assim, o que você foi falando, eu fui correlacionando totalmente capenga, É. totalmente. E aí você consegue ver no que a gente falou aqui, o resultado dessa empresa que você está trabalhando, né? Que você está falando que está capenga, você consegue ver que os resultados estão diretamente relacionados à deficiência nesses pilares? Sim. Entendeu? Assim, lá tem, por incrível que pareça, tem um resultado bom, Uhum. mas assim, eu vejo o potencial da empresa que se isso estivesse girando, tipo, os resultados seriam absurdos. O resultado que você está falando, por exemplo, pode ser que ele tenha no pilar lucro seja excelente, Então, tô falando na ok? questão. Pilar lucro dele está nota 10. Mas se os outros pilares não Não estiverem bom, vai. ele não consegue crescer. Ele não Não, até consegue, por isso. Exatamente. A ideia entendeu? de crescer está muito travada porque os outros não estão Vai, porque andando. os outros não estão andando. E se crescer, pode quebrar depois. Sim, Porque como ele não com estruturou os certeza. outros pilares, ele está com um bom lucro e fala, não, agora eu vou crescer. Aí ele pega o lucro e começa a crescer, mas ele não estruturou a base. Os outros pilares têm que Não, com estar certeza. todos eles juntos. Senão, para você crescer, tem que estar tudo andando bem. E aí ele não faz isso, ele só foca no lucro. E vou te falar, a grande maioria das empresas quebra por causa disso. Por quê? Ele tem um ótimo resultado, tá arrebentando de ganhar dinheiro, tal, 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 e falou, agora eu vou expandir, agora eu vou crescer. Aí começa a expandir. Aí o time não tem um time de alta performance, ele contrata mais gente para a equipe que não vai entregar para ele o resultado que ele precisa. Aí ele fez o quê? Trouxe custo fixo, que ele não tinha antes. Aí ele vai pegar o clima organizacional péssimo, só vai gerar problema e ruído dentro da empresa dele. Produtividade, o cara começa a não entregar mais do que entregava antes. Gente, não tem como. Vai quebrar. Vai quebrar. Então, assim, o que a gente traz aqui, gente, é muito sério. Se trabalhar essas áreas aqui e aqueles 4 pilares que nós falamos lá atrás, que é o mantra que eu falei, gente, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Vai funcionar. Pode ter certeza disso. Vai funcionar. Então, é importante vocês trabalharem nisso. Isso é um conceito, precisa ser, sabe, colocado como DNA da empresa e sempre foco. Tem prioridade, foca na prioridade, onde precisa ser melhorado e resolve o problema. Resolve aquele problema, não deixa passar o problema, porque mesmo dando lucro à empresa, se você não resolver agora, esse fantasma vai te assustar lá na frente, com certeza, tá? Vamos lá. Beleza, já vimos o nosso estado atual, ok? Quem aqui, vamos lá, antes do estado desejado, quem aqui gostou do estado atual? Fala para mim, que está hoje a empresa. Levanta a mão aí. Quem gostou? Quem não gostou? Isso é mais fácil. Gente, às vezes dói, não dói? Mas eu vou falar para vocês, pode ser que só através disso aqui que a gente fez hoje, você mude sua empresa amanhã, para crescer de forma extraordinária.
Só através da dor. Eu escutei uma coisa um dia desse, né, uma alusão que foi bem legal. Quando você vai para a academia e você começa a pegar peso, o que acontece com o seu corpo? Começa a doer. Mas está doendo por quê? Porque está crescendo. Uhum. Entendeu? Então, assim, não há crescimento sem dor. Então, quando a gente olha assim e toma essa, né, confrontado assim, né? É o que eu estou te falando, como a gente tem passado por uma mudança, e isso daí, cara, eu já venho pensando já, eu meio que caí numa coisa assim, de olhar mais para o espelho, né? Ao invés de ficar olhando para os outros, de ficar olhando mais para o espelho para ver aonde que está o erro nosso. Exatamente. E aí eu consigo ver algumas, né? Muito bom, muito bom. Exatamente. E aí você gera o conceito da autorresponsabilidade. E a coisa do exercício, o Paulo Vieira traz muito isso, e eu acho fantástico esse exemplo. Você vai para uma academia, por exemplo, você quer fazer musculação. Você vai malhar braço, ok? Você quer ter músculo no braço, quer aumentar o seu músculo. O que você precisa fazer? Primeiro, o exercício correto. Se você quer malhar braço, você não vai fazer perna, né? Então você vai fazer lá, dá um exercício de bíceps aí. O Felipe, que é malhador, fala aí para mim. 3 séries de bíceps. 3 séries de bíceps. Não, mas qual Rosca o nome? bíceps. Não, qual o nome do rosca? Rosca bíceps. Rosca direta. Vamos lá, rosca direta. Rosca direta vai melhorar o bíceps, não vai? Beleza. Então, primeira coisa é o quê? O exercício correto, tá? Para melhorar. Então, eu faço o exercício correto. Adianta eu só fazer o exercício correto? Fazer o exercício com peso, e eu pegar esse peso e fazer só uma série? Adianta? Vai melhorar o músculo? Vai crescer o músculo se eu fizer só uma vez? Não. Então, além do exercício correto, eu tenho que fazer o quê? A quantidade e a repetição correta. Beleza. Mas eu vou fazer aqui, o exercício é esse, tá? A rosca. Eu vou fazer várias vezes, então vou fazer 3 séries de 20, por exemplo, todo dia. Só que eu vou pegar um peso de 1 quilo de peso. Vai resolver o problema? Não. Por quê? Porque a intensidade está errada. Então, para que haja resultado em todos os pilares aqui que a gente falou que está errado, para que haja resultado tem que fazer a coisa certa, na quantidade certa e na intensidade certa. Não adianta só fazer. Você começa a fazer e perdeu a repetição, não vai funcionar. Você sabe até o que você tem que fazer, mas você faz poucas vezes, não vai funcionar. E se não fizer a intensidade certa, se não causar dor, não vai funcionar. Gente, a empresa, em todas as áreas, é igual o músculo do corpo. Tem que fazer essas 3 coisas. Fazer certo na quantidade certa, na intensidade certa. Então, guardem isso. Guardem isso. Porque só assim você obtém resultado. Não tem como fugir dele. Vamos lá. Então, já vimos que a gente tem um problema para resolver no estado atual. Mas já tem o quê? A consciência, gente. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu sei onde eu tenho que melhorar. Eu vou correr atrás da melhora. Por quê? Agora, sabendo o estado atual, eu posso saber o meu estado para onde eu quero ir. Pronto. Agora vamos trabalhar isso. Estado desejado. E o que é o estado desejado? Identificando, analisando, estabelecendo as metas e objetivos certos de maneira correta e pelos motivos corretos. O objetivo dessa etapa é o fundamento do coach. Visão e ação é igual a resultado. Então, eu visualizo onde eu quero chegar e vou tomar ações para chegar lá. Um plano de ação. Não adianta só saber onde eu quero chegar ou sonhar com o objetivo. Eu tenho que visualizar esse objetivo e traçar um plano de ação para chegar lá. Sem isso, não tem resultado, gente. Se não tiver ação, um plano de ação, não tem resultado. E o que a gente vai fazer aqui é exatamente isso. Primeiro, traçar o estado desejado, o objetivo onde eu quero chegar, mas principalmente o plano de ação para a gente chegar lá. Tudo começa com uma visão positiva de futuro. Como que eu quero chegar? Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma visão positiva. Então, vamos lá, ó. Na página 47,
Tem um exercício para a gente fazer, ok? Deixa eu ver que horas tem, se dá tempo para a gente fazer aqui, vocês vão fazer para casa. Não, já está muito em cima. Vocês vão fazer em casa. Mas tem que fazer, gente. Tem que fazer, tá? Então, todo empreendimento, tudo que foi conquistado pelo ser humano, alguém visualizou isso antes. Concorda? Vamos para alguns exemplos? Dubai. Gente, era um deserto, gente, aquele negócio, pelo amor de Deus. Olha o que se tornou aquilo lá. Mas por quê? Porque alguém visualizou. E agora não sei quantos vocês sabem, mas estão fazendo uma nova cidade. É a Inline. É uma cidade em linha, no meio do deserto, com quilômetros e quilômetros de extensão. Onde você vai ter tudo dentro dessa cidade. É uma cidade que é como se fosse uma barreira, um muro gigantesco, onde você chega em qualquer lugar da cidade em 20 minutos. Qualquer lugar. Não precisa de carro, você vai andar só de transporte rápido. Você não precisa mais ter seu carro, o transporte público vai te levar em qualquer lugar onde você queira estar em 20 minutos. É algo que tem um investimento de, sei lá, 700 bilhões de dólares. Mas os caras já visualizaram. Vocês têm dúvida do que eles vão fazer? Não, eles vão fazer mais do que? Eles já visualizaram o extraordinário. Já está lá, já está na cabeça deles. E eles só precisam do quê? O dinheiro eles têm, o petróleo está lá, é deles. Então, vai acontecer. A gente é a mesma coisa. Para que eu possa alcançar o extraordinário, eu tenho que visualizar o que eu quero para a minha empresa. Aonde eu quero chegar com a minha empresa? Qual é a visão extraordinária de futuro? Eu preciso visualizar isso. Uma visão superior. O incrível poder de ver o que os outros não veem. E aí, gente, as pessoas podem até te chamar de maluco. Pode te chamar de maluco. Mas aquilo que você visualizar, as pessoas não vão entender. Mas se você tiver isso, se você visualizar esse futuro extraordinário, e você focar nele, traçar um plano de ação, você vai realizar e você vai alcançar. Pode ter certeza disso. Todo mundo pode chamar você de maluco, de louco, mas se você tiver isso como visão do teu negócio, traçar plano de ação para chegar lá, você vai chegar. 5 etapas para racionalização e incubação dos sonhos. Primeiro, querer. Então, não adianta você, é um sonho, qual o sonho? É um sonho, eu quero, sei lá, antes, fala algo aí que você queira chegar na tua empresa. Um sonho que eu quero da minha empresa. Sua empresa, isso. Da minha empresa. Meu irmão, eu quero faturar aí, eu quero chegar num patamar ali de faturar, tipo, 1 milhão até o fim desse ano. Tá, mas vamos traçar algo maior, tá? Falando de visão futuro mesmo, 5 anos. Vamos lá, 5 anos. 5 Aonde anos. A V4 vai estar daqui a 5 anos? Qual a sua visão extraordinária de futuro? Meu irmão, o céu é o limite. Mas tem que escrever, entendeu? Porque assim... eu não tenho nem, sem nem metrificar. Exatamente isso. Aí que está o grande problema. Porque às vezes a gente acha que é algo tão inalcançável, tão inatingível, que a gente não coloca, não traça plano. E por não fazer isso, não visualizar isso, se você não visualiza, a primeira etapa aqui das 5 etapas é o quê? Você não quer. Se você não escreveu, se você não colocou no papel, se você não escreveu aquilo, você não quer ele. Se você não quer, você não sonha. Se você não sonha, você não visualiza. Você não chega no objetivo e você não gere. As 5 etapas, a primeira é o quê? Querer. Mas eu só quero algo que eu consigo colocar no papel. Aí eu quero, legal, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu quero que a V4 seja a melhor agência de marketing do Rio de Janeiro. É um sonho extraordinário? É. Aí você colocou isso lá como patamar. Você quer aquilo? Quero. Primeiro ponto. Meu irmão, você vai sonhar com isso todo dia. Todo dia você vai sonhar. Sonhou, agora você visualiza isso acontecendo. Visualizou isso acontecendo, já está no seu cérebro, você já visualizou,
Já é real. Você vai fazer o quê? Objetivizar isso. E depois você vai gerir. É a última etapa. Mas a primeira coisa passa por você querer. Primeira coisa. Então, essas etapas têm que estar muito claras, tá? É uma sequência para que isso se torne realidade. Então, vamos lá. É muito melhor ousar fazer coisas grandiosas, triunfar gloriosamente, mesmo com alguns fracassos no meio do caminho, do que se igualar àquelas pobres almas que não aproveitam nem sofrem muito, pois vivem na penumbra cinza de quem não sabe o que é a vitória nem a derrota. Roosevelt, 1899. Metas ousadas. E aí, de novo, Jim Collins. Essa aqui esse é o outro livro dele, tá? Empresas Feitas para Durar. E vocês vão ler essas 2 semanas agora, esse capítulo. Elas não são o único mecanismo poderoso para estimular o progresso e nem... Peraí, cortando aqui para mim. E nem todas as empresas visionárias usam-nas em grande escala. Todavia, encontramos mais indícios desse mecanismo poderoso nas empresas visionárias, que é o quê? Metas ousadas. Todas as empresas, as grandes empresas visionárias, elas alcançaram porque elas foram que tiveram metas ousadas. Não dá para ficar colocando metas medianas, gente, nem rasas. Tem que ter meta ousada. Você só consegue chegar no extraordinário se você tiver meta ousada para sua empresa. Você só corre atrás de ter algo grandioso se você tiver meta ousada. Colocar só coisa baixa, só coisa simples de alcançar, coisa que você vai conseguir facilmente, não, palpável, a meta ousada também é palpável, mas quando você coloca algo muito simples de alcançar, o teu cérebro já reduz o teu poder de alcance. Porque é simples, você já bateu uma vez, pô, você já bateu essa meta no ano passado, aí você bota aquilo ali como uma meta para esse ano. Cara, qual é a dificuldade se você já bateu isso? Agora, quando você bota uma meta que seja uma coisa muito ousada, não estou dizendo para não ter metas de primeiro nível que a gente chama, tá? Cria isso, mas as metas ousadas, e aí às vezes, eu vou colocar que vários empresários às vezes cometem esse erro. Por exemplo, metas ousadas. E aí eu vou colocar aqui. Vamos dizer que a comissão que você trabalha para os seus colaboradores seja lá uma comissão de 3%, tá? Em cima da venda, supondo. E aí você colocou a meta 3% para uma meta básica, que se ele bater, ele alcança lá um bônus lá de 3%. Ok. Vamos dizer que a meta para ele bater seja de X. Uma meta ousada seria o quê? 10x. É ousada? É. Só que você vai manter vai manter de repente, um 3%? Não. Você vai fazer o quê? Aumenta a comissão para esse cara, dá um bônus maior para ele. Amigo, se você bater 10x aqui, além dos 3%, vou te dar uma viagem, pagar a viagem para você e para sua família, um jantar no melhor restaurante. Você cria oportunidade para esse cara, para ele também tem que sonhar com você. Você vai aguçar ele querer bater uma meta muito mais ousada. Quando você faz isso, você concorda que você colocou um outro patamar na tua empresa? Você já foi para outro patamar. Você não criou um teto. Você criou um teto 10 vezes maior. Metas ousadas. Ah, Humberto, mas tá difícil de alcançar isso aqui. Ok, mas você tem uma meta ousada. Por que isso? Porque essa meta ousada vai fazer você sonhar grande. Sonhar grande. E se você tiver um louco trabalhando com você, tá arriscado ele bater essa meta ousada. Ok? E aí você vai ficar com um problema na sua mão seguinte. Como eu vou conseguir atender tanto cliente? É um problema bom ou não? É ótimo, gente. É ótimo. Mas se você não tem uma meta ousada, como que você bate isso? Como você fica com esse problema na mão? Não fica. Você sempre vai estar batendo ali, bati a meta esse mês, legal. Aí, mas uma meta simples, que você já bateu antes. Não, coloca uma coisa 5 vezes maior, 10 vezes maior. Esse cara, você vai ter o colaborador correndo atrás desse negócio para bater. Tenha certeza disso.
Óbvio, vão ter aqueles que são os colaboradores. Aí, você lembra do mapa aqui, você tem que sempre analisar. Vai ter aquele cara que não está nem aí para bater meta, e você tem que saber se você quer manter esse cara ou não na tua equipe. Mas tem aqueles colaboradores que sempre quer o máximo. E se você der mais para ele vai correr atrás disso, pode ter certeza disso. Fica tranquilo. Ok? Vamos lá. Metas ousadas. Pirâmides. Concorda que quem construiu tinha uma meta ousada? Numa época que o cara não tinha ferramenta para fazer guindaste, andaime, carvalhão. Amigo, o que esses caras fizeram foi absurdo. Mas conseguiram, não conseguiram? Porque tinha um cara que visualizou isso. Alguém visualizou uma pirâmide, do tamanho que foi. Tinha um cara maluco lá, no meio dos egípcios lá, falou, eu quero um faraó chegou e falou, eu quero uma pirâmide, vai ser assim, do tamanho tal, eu quero isso para mim. Pronto. E alguém foi lá, por quê? Como ele visualizou, tinha gente que para executar. Pronto. Agora, muda quando você chega assim, você está lá, Lune, você fala assim, gente, olha só, a partir de agora, nossa meta ousada é o seguinte, até final desse ano, eu quero estar sendo reconhecida no Rio de Janeiro inteiro como melhor clínica de biomedicina. Ponto. Você já colocou para eles uma meta ousada. E eles vão ter que ralar para poder chegar e entregar para você esse resultado. Entendeu? Entendi. Mas você visualizou, escreveu e está comunicando para eles todos os dias. Gente, quanto falta para a gente ser reconhecido? Gente, olha só, passou a semana. Quanto falta para a gente chegar na nossa meta ousada? Quanto falta? E, cara, alimenta isso dentro de você, respira isso, eles vão sonhar junto contigo e vocês vão correr atrás. Muralha da China, gente. Já viram o tamanho desse negócio? Pelo amor de Deus. É algo fantástico, maravilhoso. Mas alguém imaginou isso. Disney. Não sei se quantos você conhecem a história do Walt Disney. Esse cara foi rejeitado. Esse cara foi rejeitado. O cara falou que ele não ia conseguir fazer nada na vida dele. E o cara criou um império. Por quê? Porque ele imaginou algo grande. Hoje, e eu quero tem um curso que é a excelência do mundo Disney. São 10 dias que você fica lá nos Estados Unidos, acompanha como que é, né, a qualidade Disney com seus clientes. Eu tenho um amigo meu que já foi lá 2 vezes, é fantástico, fantástico. Não, você não visita só a Disney, você visita outras empresas para ver o nível de excelência, mas você tá lá, você vai dentro da Disney, você vai nos bastidores para ver o atendimento, como que é a reunião deles, como que é o formato deles, né, de atendimento ao cliente é muito legal. Microsoft, Apple, gente, esse cara foi um visionário. E ele fala, né, os clientes não sabem o que querem até eu criar. Amigo, é como se você tivesse lá, Lune, pô, minhas clientes não sabem o que elas querem em estética até que eu diga para elas o que elas querem. Mas é mais ou menos assim que eu faço. Não é isso? Agora, você imagine, você cria um método revolucionário como biomédica que nenhuma concorrente sua tem e você coloca isso no mercado. Você tem dúvida que você vai explodir? Não. Não, gente, não, mas é o quê? Visão. Eu quero ser. Quando você quiser ser, você começa a sonhar com isso e visualizar o extraordinário, entendeu? Vamos lá, grandes obras. Esse hotel, cara, em Dubai é uma vela de barco, né? Mas é fantástico. Um hotel maravilhoso. 7 Vamos lá. estrelas. 7 estrelas. Lembra que a gente falou das 5 etapas? Está aqui em sequências, né? Agora eu quero que vocês, olhando para isso aqui, visualizem o seu negócio nisso. Eu quero que vocês visualizem a sua empresa. Em que estágio está a sua empresa nesse fluxo? Olha para esse fluxo agora e veja aonde está a sua empresa nesse fluxo. Aonde você consegue encaixá-la aqui? Você já
já sonhou grande com a sua empresa realmente? Você já visualizou o seu negócio? Você já colocou isso como um objeto de desejo? Você quer isso todos os dias? Você sonha com isso todos os dias? Você visualiza isso todos os dias? É isso que você precisa fazer. E a última etapa é gerir esse negócio. Você vai gestacionar esse negócio até que você consiga parir esse filho. Então, querer é um desejo absurdo de ter isso, sonhar com isso todo dia, visualizar isso todo dia, o objetivar isso, fazer com que isso aconteça e gestacionar isso até que você faça parte disso. Tá? A vitória é uma jornada que vai longe se está para onde se quer chegar. Toda vitória começa apenas com um sonho. Muitas pessoas não sonham porque nunca viram alguém fazer, não acreditam serem capazes, tentaram e desistiram. Agora é exercício que vocês vão fazer para casa, tá? Não vai dar tempo para a gente fazer agora, a gente já passou 10 minutos aqui. Criar sua visão empresarial superior. Gente, agora é a hora de vocês sonharem, tá? Agora é a hora de sonhar. Vocês vão desenhar. Não precisa ser ótimo desenho, tá? Vocês desenham da forma, pode botar o bonequinho, mas e nessa visão vocês vão colocar vocês nela. E aonde vocês querem que a empresa de vocês chegue. Visualização superior, extraordinária. Como vocês querem daqui a 5, 10, 15, 30 anos da sua empresa, mas criam algo fantástico, extraordinário, com metas ousadas, aonde vocês querem que a empresa de vocês chegue. Agora é a hora de sonhar, tá? Então, exercício para casa, façam, não deixem de fazer. Muito bem, estamos terminando. E a pergunta que não quer falar. Que fichas caem de tudo que a gente falou aqui? Vamos lá. Que fichas caem? Quem quer falar? Para mim, eu acho que é insistir mesmo na questão da gestão, porque gestão e Mas liderança... antes da decisão, né? Isso é uma decisão que você está falando que você Sim. vai investir. Mas quais foram as fichas que caíram para você? O que caiu assim de percepção, de conhecimento, de auto, né, conhecimento da tua empresa? O que caiu para você hoje de ficha? Eu acho que eu estou indo assim no caminho, na direção correta. Agora é questão mesmo de implementar, mas o querer eu já tenho, entende? Show. Então, Show. eu já tenho o querer e eu já tenho a visão, entendeu? Show. Show. Vamos lá, quem quer falar? Marta, fala para mim. Então, sim, né? Em relação a hoje, eu diria que mais ação e principalmente essa estruturação de quando for começar o negócio, começar muito mais estruturado. Show. Para não embolar, né? Show. Isso, gente, é importantíssimo, tá? Você já começa, Marta, com o teu negócio estruturado, a chance disso dar certo é muito maior, tá? Mas lembre sempre, teu negócio tem que começar com o quê? O porquê, depois vem o como, tá? O que tem que ser a última coisa. Mas a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: por que eu vou fazer isso? Tá? Qual é a dor que eu vou atender? Qual o problema que eu vou solucionar? Para depois você buscar o quê? O como eu vou fazer isso. Mas a resposta básica que você tem que fazer para o teu negócio é: por que eu estou criando uma empresa? Tá? Isso é o ponto que você tem que anotar, que tem que ser a base da sua resposta vai fazer sentido de você tê-la ou não. Não pode ser o dinheiro, lembra? Tem que ter um propósito, tem que ter uma missão, tá? Beleza, gente. Então, exercícios para essa semana. A gente só vai voltar daqui a 2 semanas, novamente, mas pode ver que reduziu a lista de exercícios, mas quem não fez o exercício na primeira semana, faça agora, para a gente estar na terceira semana, todo mundo em dia,
os exercícios. Filme, Para Sempre Vencedor. Eu vou botar a capa do filme também lá no grupo para vocês, tá? Livro, Esse filme está passando ainda? Tem, até mês passado estava lá, não sei se vou ver se continua. Mas tem lá sim. O livro, a mesma coisa, gente. Esse é um outro livro do Jim Collins. Ele fez esse best-seller, Feitas para Durar. Só o capítulo 5, tá? Você vai botar lá também Tá lá, lembra que tá na minha bio lá, os livros lá, mas eu vou botar o do YouTube, do audiobook para vocês, tá? Sem quem não quiser comprar o livro, aí ouve o livro por lá. Para Sempre Vencedor, o filme, e aí o mural, que a gente acabou de falar agora, e escrever. Quais são as listas de decisões que vocês tomaram nessa sessão? O que você vai fazer? Escreve, gente. Tem que escrever as ações que vocês vão tomar. Não adianta só saber que está ruim. Tem que tomar decisão. O que eu vou fazer? Sei que está ruim, por exemplo, o Lune, sei que liderança está ruim, vou fazer o que para melhorar? Produtividade está ruim, o que eu vou fazer para melhorar? Então, tem que escrever quais são as decisões que vocês tomam a partir de hoje, porque somente quando você escreve uma decisão é que você toma ação. E visão sem ação não tem resultado. Resultado só vem quando você tem a visão do que você quer com a ação. E aí você tem o resultado. Tá bom? Então, beleza. Vou botar um exercício lá. Gente, tem que fazer exercício, é sério. Vou botar um exercício muito bom lá para vocês fazerem também, para saber em que posição, em que estágio vocês estão como empresário. É avaliado várias áreas lá para você saber em que nível de empresário você está hoje, tá? Você responde bonitinho, dá uma nota para vocês mesmos. Vocês vão se autoavaliar. E aí, no final, tem a resposta lá para vocês poderem saber em que grau de empresário vocês estão hoje. É muito bom esse exercício, é muito legal, tá? Gente, muito obrigado. Obrigado por mais uma sessão. É uma honra estar com vocês aqui. Semana que vem tem, não pula não, né? Quinta-feira que vem. Não, é semana... Sem ser semana que vem, peraí, deixa eu ver aqui. A data lá. Certinha. Deixa eu ver minha agenda aqui rapidinho. Dia 6 de abril agora. 6 de abril. 6 de abril. São 3 semanas, ó. 3 semanas para vocês fazerem tanto os exercícios do primeiro como do segundo, tá? Legal. Beleza? Então, tem bastante tempo. Leia o livro. Quem puder comprar o livro, comprem o livro, gente, para vocês terem em casa isso. É importante. Vocês viram eu ia comprar esse de hoje, cara. Quem ouviu, a Lune e o Anderson ouviram o terceiro capítulo, gente. É fantástico, não é? Tem um conteúdo muito bom, não tem? É muitos insights. É fácil, né? Assim, ele explica, ele dá de maneira assim prática, porque ele fala as empresas reais, ele explica aqui do Marlboro, né? Que ele começou. E no livro tem a lista das empresas que ele fez a pesquisa, entendeu? Tem todas elas lá. Você vê que é real, cara. É uma coisa que ele fez e ele está trazendo com conhecimento de causa. É muito legal, é bom ter. Se puder comprar, ouçam. Mas é bom ter em casa esse livro, que é uma base muito boa de crescimento, tá bom? Gente, uma boa noite. Você tem algum livro de liderança, Humberto? Tem esse de poder e alta performance. Eu vou te passar lá. É muito bom. Tá lá naquela listagem lá que eu botei lá na minha bio, lá de livro também. É baratinho, é 40 e poucos reais. Mas posso passar lá também. Tá bom? Tá bom. Gente, obrigado. Uma boa semana aí, restante de semana. Deus abençoe vocês. Ótimos negócios. Tamo junto. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.